Gênesis capítulo 24 está escrito assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: À tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livres deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Segunda sessão, o encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Faze-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca.
o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abrão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã, Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito ao meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habita. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do teu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser: ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água, e eu lhe disse: ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vos haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também fazei-mo saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestes,
e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas ao seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, em que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Opa! Sensacional! Capítulo 24 de Gênesis, uma história um pouco longa, né? Foram uns 67 versículos que nós lemos neste momento, mas de grande valia, com um entendimento riquíssimo para nós, uma questão de muito aprendizado, e aqui nós podemos ter bastante instrução, bastante orientação dessa mensagem, dessa palavra nesse momento. Então, aqui Gênesis agora conta essa história que é sequencial aí do capítulo 23, onde relata a morte de Sara. Quem viu o vídeo dessa leitura de Gênesis capítulo 23 pôde perceber ali todo aquele enredo, toda essa história, no sentido de que Abraão comprou ali aquele poço e o pessoal nem queria cobrar aquele poço dele, mas ele pagou e realmente ficou ali com aquela cova de Macpela naquele campo. Então Abraão comprou, pagou aquele campo, mesmo que eles nem queriam receber. E os filhos de Et, né, que venderam aí esse campo para Abraão, foi onde ele sepultou Sara. Macpela de frente de Manre, que é Hebron. Então Sara foi enterrada em Hebron, num campo comprado, não foi ganhado, não foi doado, não foi roubado. Abraão comprou esse lugar para colocar o corpo de Sara. Versículo 24 já vem dando continuidade na história, onde agora Abraão, vendo que Sara já tinha partido, ele também já muito avançado em idade, agora precisava de concretizar o casamento de Isaque, precisava de arrumar uma companheira, uma adjuntora para Isaque, e assim ele manda o seu servo ir buscar esta mulher. O único critério aqui de Abraão, tinham dois critérios aqui, é que não pegasse as mulheres ali daquela cidade, daquele lugar onde ele estava. Não quero que Isaque case com as mulheres aqui dessa cidade, então vai procurar alguém lá no meio dos meus parentes, que tem o mesmo princípio, tem os mesmos valores, que segue
ao mesmo Deus dos céus. Tem esse temor do Deus dos céus. Então o servo foi para lá, e o critério de número 2 é que também não fizesse Isaac tornar para lá, porque Abraão toda a sua vida foi conversando com Deus, e a promessa de Deus é que ali, nesse lugar onde eles estavam, é que se seguiria a sua geração, é que se estabeleceria a descendência de Abraão. Então ele voltar ali agora com Isaac para a casa de seu pai não fazia o menor sentido. Então a história tinha que continuar ali, naquele lugar onde eles estavam. Então era para manter ali o servo, provavelmente o servo mais velho da casa, então alguém que já até sabia desse relacionamento de Abraão com Deus, dessa promessa de Abraão com Deus. Então, e Abraão pediu que ele guiasse o seu filho, que ainda era muito jovem, para cumprimento dessa promessa. Então ele pede aí que esse servo vai buscar essa moça, mas é uma coisa muito aberta, não conhecia ninguém, não sabia, provavelmente não tinha uma comunicação muito próxima, ele nem sabia mais ou menos a região, mas não era um lugar onde ele poderia conhecer as pessoas. Então o que ele fez? Esse servo recorreu-se ao Deus. E interessante que ele nem fala ao meu Deus, ao meu Senhor, ele fala ao Deus de Abraão, ao Deus do meu Senhor Abraão. Então ele era um servo fiel, um servo dedicado nas coisas do seu Senhor Abraão, e ele atendeu a esse pedido do seu Senhor e foi, mas também sempre falando com Deus, porque ele estava realmente pensando que poderia não conseguir cumprir essa missão, e é realmente uma missão bem complexa, bem complicada, cheia de nuances que pudesse fazer com que o projeto fosse fracassado. Poderia trazer uma moça diferente, que não era o que ele queria, que Abraão não tinha pensado. Então ele vai e fala com Deus. E aí ele conta que depois do versículo 15, quando ele começa a narrar, na verdade, toda a história dessa primeira parte do capítulo 24, quase que do 1 ao 14, ele explica tudo de novo do versículo 15 em diante, que é quando ele chega na casa de Rebeca ali com seu pai e seu irmão, e começa a contar essa história de novo. Na verdade um pouco à frente, né? Não chega a ser exatamente no versículo 15, mas ele começa a contar essa história de novo para a família dela, e se dá a conhecer, fala que é servo de Abraão, e ele sabia muito bem que era Abraão, tinha saído da terra, tinha ido embora, não tinha muito mais notícia, mas que bom saber disso agora, e até que realmente ele traz essa história aqui para a família de Rebeca, e inclusive dá a conhecer a Rebeca o que ele estava fazendo ali. E essa história aqui, esse acontecido, ele tem 2 pontos importantes para mim. Aqui quando nós lemos no capítulo 23, ele conta a história da morte de Sara, como Abraão negociou ali aquela questão do campo. No entanto, tem um certo ponto aqui, deixa eu ver se eu encontro. Na verdade não no versículo 23, no capítulo 23. No capítulo 22, quando o capítulo 22 conta aquela história de que Abraão sai da sua casa ali e sobe ao monte para sacrificar Isaac, que Deus havia pedido. Mas no meio do capítulo ali, no finalzinho, encerrando o capítulo 22, a Bíblia traz um detalhe que parece aleatório, assim. Do nada, ele para de contar a história de Isaac e vem e escreve o seguinte, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Capítulo 22, versículo 20. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Ou seja, Naor é casado com Milca, a gente já tinha lido isso lá atrás. Naor, sua esposa Milca. Naor, irmão de Abraão. E agora vem e falam para ele: olha, Milca deu filhos a Naor. E o nome desses filhos é Uz, o primogênito, depois nasceu Buz, Quemuel. Então tem esses
3. E aqui depois tem pai de Arã, então Quemuel era pai de Arã, Queze de Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E aí ele não dá muito detalhe sobre os outros rapazes, mas ele traz que Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abrão. Então aqui tem todos esses filhos, Uz, Buz, Quemuel, 3. E aí vem Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel e Arã. Então foram 8 filhos que Milca deu a Naor. E dentre esses filhos está ali o Betuel. Então esse Betuel gerou Rebeca. Aí aqui agora vem de novo, versículo 24, traz mais detalhes sobre essa história, e que quando Abraão pergunta de quem é essa filha, teve essa questão dele encontrar ela, dela dar água do cântaro tanto para ele quanto para os animais, e aí ele pergunta para ela quem é ela. E aí aqui vem, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, aqui quando ele estava na oração, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Então Betuel era filho de Naor, Betuel, filho de Naor, e Naor, irmão de Abraão. Então Rebeca com Isaac eram primos. Então não era primo primeiro, porque quem era primo de Isaac mesmo era Betuel, mas era um primo segundo, porque a filha de Betuel, Rebeca, e Betuel era o primo de Isaac, porque Isaac é filho de Abraão e Betuel é filho de Naor. Então os filhos de irmãos são os primos, só que Isaac não casa com uma prima, que seria, no caso, uma irmã de Betuel, não, ele casa com a filha de Betuel, então uma prima de segundo grau. E assim foi o que aconteceu, foi buscar, contou toda a história e todos eles ficaram agradados. Ponto 2, que aqui a Bíblia traz uma informação que talvez passou um pouco despercebido, mas dessa vez que eu fiz essa leitura eu prestei um pouco de mais atenção e vi que aqui tem uma informação. No versículo 29 a Bíblia traz uma observação que diz assim, e Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Versículo 30, e aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio ao varão e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei casa e o lugar para os meus camelos. Só que aqui a Bíblia fala que aconteceu quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã. Então aqui para mim já deixa uma história de que Labão era de certa forma interesseiro. Ele tinha uma certa, eu diria até uma certa falta de sinceridade. Se tem riquezas, seja muito bem-vindo, trata bem, aquele cuidado, aquela atenção, porque o moço realmente foi muito bem tratado ali. Mas talvez se fosse um pobre coitado qualquer não teria isso. Por que eu estou falando isso? Porque essa observação, ela me parece, se contasse essa história que ele foi aqui, versículo 31, e disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora, com essa preocupação, esse cuidado todo com o moço, mas não tivesse o respaldo do versículo 30, e aconteceu quando ele viu os pendentes e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, então passaria mais em branco. Mas quando ele traz esse ponto antes de falar como o moço de Abraão foi bem tratado, aqui me dá uma sensação de que realmente Labão tinha uma personalidade um pouco tendenciosa a gostar de aparências, gostar de riquezas e talvez colocar isso até acima de outros interesses. E depois a gente vê isso na história
de Jacó e Labão. Esse é o Labão, sogro de Jacó, que vai ter uma longa história, uma longa convivência aí nos próximos capítulos. Estou trazendo isso exatamente para você que está acompanhando essa série aqui, poder anotar no seu caderninho, coloca isso de um lado, e depois a gente vai ver um pouco mais sobre Labão, um pouco mais sobre a sua conduta, um pouco mais sobre o seu proceder, e aí vocês vão ver que essa parte aqui pesa realmente aqui para dizer algo sobre Labão, que parece sutil, passa meio batido, vai ver que aí abre uma observação aqui no versículo 30 e aí já não comenta mais diretamente sobre isso, e aí já começa a narrar no restante da história, mas aqui ficou esse ponto, essa observação. O fato aqui de aprendizado é o quanto Deus trabalha, Deus ouve os seus, e nós precisamos de realmente estar sempre diante da face do nosso Senhor, porque Ele é quem prepara tudo para nós. Então, uma situação relativamente difícil, não tinha celular, não tinha comunicação, e deu tudo certo. O Senhor Deus proveu que o servo de Abraão conseguiu encontrar aquela moça ali que ele precisava para ser a mulher de Isaac, que agora construiu toda uma história já no final da vida de Abraão e da continuidade nessa aliança que o Senhor Deus fez com Abraão. Então, Abraão, promessa, em Isaac, a aliança, e em Jacó, o cumprimento da promessa que foi feita ao seu avô Abraão. Então, é maravilhoso o que Deus faz, como Ele faz, e aqui tem muitas histórias, muitos aprendizados, e esses apenas alguns pontos que eu destaco, mas naturalmente aqui é riquíssimo e tem mensagens. Isso daqui tem uma mensagem incrível, tem uma mensagem riquíssima, uma mensagem que nos promove muitos aprendizados e é algo que a gente pode levar para a nossa vida e para o nosso dia a dia.